Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia juntas nesse devocional, no nosso desafio. E eu já vou começar com uma oração para entregar o nosso dia e a nossa leitura da Bíblia para Deus. Vamos lá? Pai, muito obrigada por mais esse dia, Pai. Gosto de começar sempre com a gratidão, porque eu não consigo nem expressar em palavras o tamanho da minha gratidão pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua restauração, Pai, por ter reservado esse tempo para nós, para estarmos juntos e mais perto da tua presença, em busca da nossa transformação, em busca de nossa aproximação com o teu Espírito Santo. Eu peço que nessa manhã o Senhor manda o teu Espírito Santo aqui sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre todas as minhas amigas do desafio, Pai, sobre a casa delas, Pai. Manda o teu Espírito Santo, que é consolador, que é fogo consumidor. Pai, que o Senhor venha com a tua presença hoje preencher nosso coração, preencher os vazios que tem estado, voltar os nossos olhos e o nosso coração para o Senhor, como o Senhor tem me dado todos esses dias, Pai, as palavras de redirecionar nossa vida ao Senhor. Então, que o Senhor possa nos conduzir a isso, porque eu sei que sozinha nós não somos capazes, mas eu também sei que para o Senhor nada é impossível, Pai. O Senhor fez paralítico andar, fez morto ressuscitar, andou sobre as águas, Pai. Fez o mar se abrir para o seu povo atravessar. Então, eu creio que o Senhor pode e vai fazer o impossível nas nossas vidas, Pai. Porque o Senhor mesmo quem nos prometeu que quem te buscar iria te achar. E quem pedisse iria receber das tuas mãos, Pai. Por isso, com a sua misericórdia, entendendo, Pai, que o seu tempo é diferente do nosso, entendendo que os seus desejos podem ser diferentes dos nossos desejos, do nosso coração. Eu peço que o Senhor ajude-nos a examinar o nosso coração, iluminar tudo aquilo que é trevas e colocar em desejo somente aquilo que é teus planos para a nossa vida, Pai. Que o Senhor nessa manhã possa estar restaurando nossos corações, quebrantando nossos corações, nos trazendo de volta ao seu plano original, Deus, nos trazendo de volta para o teu colo, para a tua presença, Pai, para que hoje o Senhor possa abrir a nossa mente e realmente entender, Pai, o que nós precisamos para viver com o Senhor. Ilumina, Pai, aquilo que não tem sido os teus planos nas nossas vidas, pessoas, lugares, ambientes, comportamentos, Senhor. Ilumina tudo isso que não está sendo agradável ao teu coração, para que nós possamos viver em verdade os teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus eu peço, olha para a gente com tua misericórdia nessa manhã, Pai. E nos restaura, Pai. Em nome de Jesus, manda o teu Espírito Santo nesta manhã. Fica conosco, Pai, Paizinho amado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. A palavra que eu trouxe hoje para vocês é quase que um acréscimo a tudo que nós viemos falando nesses dias aqui. Por quê? Quando eu li qual palavra que era, eu falei, Deus, eu acho que eu vou procurar outra, porque não entendi muito bem e eu fui pedindo o Espírito Santo para me iluminar. E o Espírito Santo falando comigo, no meu coração, que ele ia bater nessa tecla até que nós entendêssemos o que ele quer dizer pra gente. Então, nossa palavra hoje está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aí eu falei, Deus, mas tá, nos livramos dos pecados, isso daí todo mundo sabe. Mas Deus me mostrou que não era só do pecado que Ele queria trazer para a minha vida e para a sua hoje. Ele queria dizer que a gente precisa nos livrar de tudo aquilo que nos impede de viver a vida com Ele. Ontem eu falei sobre isso e hoje eu vou repetir porque Ele mandou. Então, se Ele mandou é porque a gente ainda precisa entender isso.
Jesus está nos convidando a redirecionar o nosso coração e a nossa mente, os nossos olhos, para o que realmente importa, que é a vida com Deus. Então, não somente o pecado, mas tudo aquilo que nos atrapalha de viver em Deus. Como assim? Compromissos demais, fazer em excesso, preocupações em excesso, pessoas que já não podiam mais fazer parte da nossa vida, mas a gente carrega como um animal de estimação atrás da gente. Isso é forte e é complicado. Por quê? Porque significa que a gente deve julgar as pessoas que não estão no mesmo caminho, negar apoio, negar ajuda? Não. Mas significa que tem mesas e ambientes e pessoas que não servem mais para a nossa vida, para o nosso momento que nós estamos vivendo. E por mais que isso doa, eu vou te falar uma coisa que é a verdade. O ambiente sempre vence. Você sozinha, mudando, você não vai conseguir mudar todo o ambiente à sua volta. Diferentemente da sua casa e da sua família. É outro papo. Por quê? Mora você, seu filho, sua filha, seu marido, sua mãe, enfim. Você e a sua família dentro de casa, o seu exemplo começa a arrastar as pessoas que vivem todos os dias com você. É diferente, por exemplo, de uma mesa que só fala mal do marido, só fala mal de outras pessoas, não tem ambição de crescimento, não tem temor a Deus, não fala sobre as coisas de Deus, no máximo vai na igreja e só. Eu tô falando com alguém aqui hoje, gente, que Deus tá falando comigo isso o tempo todo. Por mais que nós tentamos mudar, não adianta a gente querer transformar um ambiente inteiro sozinho, se as pessoas não têm intenção dessa transformação. Significa que eu vou deixar de pregar o evangelho? Significa que se a pessoa me pedir ajuda eu não vou ajudar? Não significa. Mas significa que tem mesas e lugares e pessoas que não nos cabem mais. E não adianta, porque o ambiente sempre vai vencer. E se é uma dificuldade para você renunciar aos seus pecados, renunciar aos seus vícios e você continuar a conviver com essas pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo, desde um exemplo mais simples como um exemplo maior. Muitas aqui estão sofrendo com a falta de açúcar. E aí você tem um grupo de amigos que não entendem propósito, não entendem esforço, que não querem uma vida mais saudável, que acham uma busca pelo corpo errada, que fala, ai, você tá doida, você tá exagerada. Então, se você convive com essas pessoas todos os dias, em algum momento, a sua mente vai querer te enganar e vai falar, é verdade, por que eu tô fazendo esse propósito de ficar sem doce? Eu tô exagerando. A mesma coisa com a bebida alcoólica. Se você decide parar de beber, se você decide diminuir a bebida, porque a bebida em excesso ela é prejudicial. Ela é prejudicial para a sua saúde, ela é prejudicial para a sua alma, porque ela te tira da sua... A bebida em excesso que eu digo é muita quantidade, que não é um vinhozinho, uma cerveja que você gosta, enfim. A bebida em excesso que te embriaga, ela te tira da sua consciência. E ela te faz ir para um outro lugar que você perde controle de si. E aí você já não está mais agradando a Deus. Tem uma passagem que eu vou até procurar aqui para vocês, vou pedir licença porque eu não tinha preparado ela, mas eu digo para Deus todos os dias, quando eu vou fazer esse devocional, que Ele tem liberdade para falar o que Ele quer. Então, muitas das vezes, vocês vão ver que a ministração que eu preparei na folhinha, que eu mando aqui para vocês, no documento, ela não vai estar sempre igual o que eu estou falando. Por quê? Porque eu leio, preparo aquela ministração, leio de novo, peço ao Espírito Santo que ele me ilumine para preparar, mas às vezes ele vai falando coisas que não estava preparado.
Então, isso daqui é o ambiente de Deus. Então, isso daqui é o Espírito Santo tendo liberdade nessa ministração. Então, assim, eu fico preocupada com o tempo para querer ser mais rápido para vocês, mas eu vou deixar Jesus falar o tempo que ele quiser, porque ele sabe o que cada uma aqui precisa escutar. Então, essa passagem sobre o excesso da bebida, sobre a gente não trocar o ambiente. Em Efésios 5,18 diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Outra, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele por eles é vencido não é sábio. Provérbios 21. Então, tem uma outra ainda que eu não achei aqui, que diz que deixe o vinho para os ímpios, não se embriague com os vinhos. Essa passagem não é sobre bebida, não é sobre largar o álcool, não é sobre tudo, mas como eu disse, o Espírito Santo tem liberdade para falar aqui. Eu tô querendo falar para vocês sobre os ambientes. Se você está num período de transformação, você tem que entender que a nossa carne é muito fraca. E a gente não tem força o suficiente, nem depois de 10 anos de jornada, você vai ter força suficiente para você vencer o ambiente. Então, você tem que ser sempre cercada de pessoas melhores que você. Isso não é arrogância, isso não é ignorância, mas isso é comprometimento com a sua jornada. Você tem sempre que se cercar dos ambientes parecidos com o que você está buscando para sua vida. Porque se todo mundo tá falando uma língua, você sozinho falando outra língua, não vai ser maior, não vai ser melhor, entende? Então, essa passagem, Jesus nos convida para abandonar, para largar, para nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Eu não sei o que tem te atrapalhado hoje. Eu dei o exemplo do doce, eu dei o exemplo da bebida, dei o exemplo de amizades, mesas, mas pode ser excesso de compromisso, excesso de ambição, excesso de comparação com outras pessoas. Não sei o que tem te atrapalhado hoje de viver a vida com Cristo. E é muito forte, é muito complicado falar disso, porque as pessoas que vivem do seu lado e que quando você começa a ver uma transformação, elas começam a não entender, elas começam a julgar e elas começam a querer te tirar dessa jornada. Só que se você sente que o Espírito Santo está te chamando para uma nova jornada em Cristo, para se reaproximar dele, você tem que batalhar com unhas e dentes e sofrer os desafios que é escolher viver uma jornada. Porque em outra passagem, Jesus diz: no mundo tereis aflições, não temas, eu venci o mundo. Em outras passagens, ele diz que ossos se quebrarão. Sofrimento, perdas, dores, angústias vão ter nessa vida. Então, a vida com Deus não significa que nós não vamos ter tribulações, pelo contrário. Mas dentro de nós vai ter a certeza de que Deus existe e que Deus está no comando. Porque quando você entrega a sua vida para Deus e busca incessantemente, não dá lugar para depressão, não dá lugar para ansiedade. Você pode até viver um pouco de solidão, porque esse início é solitário. De acordo com o ambiente que você vivia, pode ser solitário, mas dentro de você há a certeza que Deus está com você. E não tem nada mais poderoso que isso. Não tem nada mais gratificante que isso. Então, hoje, examina no seu coração o que te atrapalha. Eu converso disso com algumas amigas, depois que eu me aproximei muito de Deus, eu converso isso com algumas amigas e elas dizem: ah, mas eu não quero parar de fazer isso, eu não quero parar de fazer isso, eu não quero parar de fazer aquilo.
Primeiro, você toma a decisão de viver mais com Deus. Depois, aos poucos, o Espírito Santo vai moldando suas vontades. O Espírito Santo vai tirando de verdade, de dentro para fora, a sua vontade de fazer as coisas que não agradam, que não está mais conectado com a verdade de Deus para sua vida. Tem coisa, amiga, que não combina com quem serve a Deus. Tem palavras que não combinam com quem serve a Deus. Mentiras, omissões, não combina, sabe? Então, hoje eu não sei o que vem te afastando de Deus, mas nossa, queimou no meu coração essa palavra, eu pude sentir aqui. E eu ainda estou sentindo o Espírito Santo falando aqui com vocês e comigo. E é isso que eu peço para Ele todos os dias, que Ele ministre o que Ele tem para nós. Então, por mais que doa, por mais que nos amasse, por mais que nos desafie, nos aperte, é o que Ele está falando. E graças a Deus que a gente tem a oportunidade de escutar diretamente dEle. Não estou sendo arrogante, não estou sendo prepotente dizendo que eu estou falando uma verdade, não. É porque eu estou vivendo em temor do Senhor e eu estou pedindo que nenhuma dessas palavras sejam as minhas. Vocês vão ver, eu estou fazendo isso aqui ao vivo com vocês. Vocês vão ver que a minha ministração que está escrita no PDF pode comparar. Não foi isso que eu preparei para vocês. Foi outra coisa. Mas o Espírito Santo tem liberdade para falar e glória a Deus por isso. Eu sinto muita gratidão. Eu fico emocionada. Estou falando bem livre aqui com vocês. Eu fiquei emocionada com o mover de Deus. Como que a gente se abrir para Deus, Ele fala algo que precisa quebrantar o nosso coração. E isso realmente me emociona, porque o agir de Deus é sobrenatural. A gente prepara uma coisa e Ele entrega algo muito melhor. E glória a Deus por isso. Então hoje eu quero te convidar a se desafiar mesmo, a ser amassada mesmo, apertada pelo Espírito Santo, se permitir viver isso, porque você não está aqui à toa. Você não está nesse devocional aqui comigo à toa. Se você está aqui, entenda, nada na vida com Deus, aquilo que envolve o nome de Deus, nada é por acaso. Ninguém fala uma palavra para você por acaso. Ninguém vive nada em Deus por acaso. Tudo tem um propósito. Então, se hoje Ele está falando isso com a gente, Ele fala também essa parte do pecado. A face do pecado, mas isso é óbvio. Isso aí, todos os dias a gente tem que examinar o nosso coração, ver aquilo que é pecado de acordo com os ensinamentos de Deus e abandonar. E lutar bravamente pelo reino. Mas hoje eu quero te convidar aquilo que não é pecado totalmente, mas que tem te atrapalhado de viver com Deus. E acredite, se você pagar o preço agora, você vai ter o poder de transformar sua família. Você vai ter o poder de transformar sua casa. Se você pagar o preço agora em oração, em entrega, em renúncia, se você dobrar o seu joelho e mostrar para Deus o quanto você é miserável, quanto você não abriu mão de nada, quanto você quis viver as suas vontades até agora, se você ajoelhar e for verdadeira com Deus, Ele vai te transformar. E o preço que você paga hoje, você vai libertar as suas gerações. Tem uma palavra na Bíblia que diz que se você viver de forma amaldiçoada e que de forma mal, e que se sua mãe, por exemplo, viver de forma má, você e suas próximas 4 gerações serão amaldiçoadas. Isso não é superstição. Como é que fala, gente? Superstição. Tá na Bíblia, é uma verdade. Mas que se você renunciar ao que aquela pessoa viveu e decidir viver novos caminhos em Cristo, 1000 gerações através de você serão abençoadas. Vocês têm noção do poder disso? Seus filhos, os filhos dos seus filhos e os filhos dos filhos dos seus filhos serão abençoados se você hoje decidir pagar o preço. Entende? Eu já escutei muito que tem que ter cuidado para não ficar fanático por Deus. Irmã, você vê o quanto problemático que está a cabeça das pessoas? Não ficar fanático por Deus?
Você não tem que ficar fanático por religião, idolatria, isso não. Agora, fanático pela verdade de Jesus, aqui está o manual. Como você deve viver? Aqui está a verdade nua e crua de Jesus. Então, você tem que ficar fanático por isso mesmo. Fanático por viver a vontade de Deus, porque você vai ter sua vida transformada. Muitas das ansiedades, depressões, problemas que a gente enfrenta em casa, não é o inimigo, não é demônio, é só a falta de posicionamento em Cristo. Você abre as portas na sua casa, você permite que as coisas aconteçam dentro da sua casa por sua falta de posicionamento, por sua falta de dobrar o seu joelho. Então, tudo isso, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Se você não tem medo da salvação, não tô aqui para colocar terror com ninguém. Se você não tem medo do inferno, ou se você não acredita em inferno, queria te dizer que essa vida aqui não importa. Então, o preço que você tem que pagar para viver em Deus vale tudo. Não começa falando, eu não tenho coragem de largar a bebida, eu não tenho coragem de largar o doce, eu não tenho coragem de largar o pecado, não sei, traição, adultério, conversas, mentiras, não sei qual que é o seu problema aqui hoje, entendeu? Não sei o que te afasta, eu sei o que me afasta, eu sei. Então hoje Jesus convida eu e você a nos afastar daquilo que nos atrapalha, de viver nossa jornada em Cristo. Então, eu não sei o que te atrapalha, mas eu te disse hoje na nossa oração, Deus é o Deus do impossível, Ele é um Deus de milagres. Existe uma jornada, existe um caminho que você tem que viver para poder viver em Cristo. E você tem que pagar o preço. Se você quiser, você tem que pagar o preço. E eu te digo, não é que vale a pena, vale a vida. Vale a vida. Não é papo, não é nada. Eu não tenho nenhum benefício de ficar falando isso aqui pra vocês. Já tem 22 minutos de devocional. Eu queria 15 minutos, mas o Espírito Santo foi falando. E glória a Deus por isso. Então, isso daqui não vale o dia, não vale. É a cura das suas gerações. É a cura da sua vida. Pelo amor de Deus, leva isso com seriedade. Se você acha que não é capaz de largar nada, Deus é Deus do impossível. Dá o primeiro passo. Reserva tempo no secreto para Deus. Ajoelha em oração. Diz para Deus tudo aquilo que está dentro do seu coração. Se humilha para Deus. Se humilha para Deus. Deus, eu sou miserável, eu sou pecadora, eu faço isso, eu não consigo me afastar do pecado. Se humilha para Deus, jejua, faz oração. Lê a Bíblia em nome de Jesus, pelo amor de Deus, lê a Bíblia. Lê a Bíblia que você vai encontrar a verdade aqui, a verdade de Cristo. Não basta fazer só um Pai Nosso todos os dias, você tem que se aprofundar em Deus para começar a ter transformação. Quer transformação da sua casa? Tem que pagar o preço. Quer transformação no seu trabalho? Tem que pagar o preço. Quer transformação dos seus filhos? Tem que pagar o preço. Quer transformação do seu marido? Tem que pagar o preço. Não vem de graça. Deus é o Deus todo-poderoso, é Pai, mas é fogo consumidor, é um Deus de justiça. Você tem que buscar. Eu não tô falando só você, eu tô falando para mim e para você. Quer viver de verdade a transformação em Cristo? Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Tá? Eu vou fazer nossa oração de entrega do dia e eu espero que hoje essa palavra reflita nos nossos corações e gere frutos de transformação. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço com muito amor. Vou tirar o som. Te agradeço com muito amor e temor por essa palavra que o Senhor nos entregou. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não era nada disso que eu tinha preparado, mas obrigada, porque todos os dias o meu pedido é: faça a tua vontade, faça as tuas palavras, Pai. Que não sejam as minhas palavras, mas que sejam as tuas. Glória a Deus por isso, Senhor. Glória a Deus, Pai. Te entrego a vida de cada uma dessas filhas, Pai. Peço que o Senhor nos dê o dom do Teu Espírito Santo
para não vivermos mais na superficialidade, para não vivermos mais, Senhor, sem a tua real presença. Em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe cada uma de nós e frutifique, Pai. Nos ensine e nos ajude a ver realmente a tua transformação, teus planos para a nossa vida. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia. Escuta essa palavra quantas vezes precisar, mas viva a sua transformação. Estamos juntas. Vamos viver juntas essa transformação.